Rádio Conspiracias. Boa noite e bem-vindos a mais uma emissão da Rádio Conspiracias. Desde há tempos longínquos que os sonhos fascinam a humanidade e por isso o tema que vos trago hoje é sobre sonhos premonitórios. Será que os nossos ouvintes já tiveram alguns sonhos que se tornou realidade? É só deixarem nos comentários as vossas histórias e terei todo o gosto em partilhar com os nossos ouvintes mais tarde. Ora bem, se formos a pensar, cerca de um terço da nossa vida é passada a dormir e parte do sono inclui sonhos. E se pensarmos que apenas conseguimos recordar parte deles, ficaremos a pensar que muitos sonhos ficarão por desvendar e, quem sabe, dicas sobre o nosso futuro. Serão os sonhos uma forma de comunicação com o nosso futuro ou apenas meros filmes formados pelo nosso cérebro? Ou, quem sabe, uma vida paralela? Vou então vos mostrar 2 artigos que encontrei e cada ouvinte tirará as suas próprias conclusões, pois são bastante enigmáticos. Um é sobre o presidente Abraham Lincoln e outro sobre o Titanic. Fica aqui então o primeiro artigo sobre o ex-presidente americano, com o título Abraham Lincoln sonhou com sua própria morte. Alguns dias antes do seu assassinato, o presidente Abraham Lincoln compartilhou um sonho sobre a sua própria morte com a sua esposa. Cerca de 10 dias atrás, eu fui-me deitar muito tarde. Eu estava acordado a aguardar pelos despachos importantes. Não fazia muito tempo que estava na cama, quando caí num sono profundo, pois estava cansado. Comecei logo a sonhar. Parecia haver um silêncio mórbido ao meu redor. Então ouvi soluços silenciosos, como se algumas pessoas estivessem a chorar. Eu sonhei que me levantei da minha cama e deambulei até ao andar de baixo. Lá, o silêncio foi interrompido pelo mesmo choro lamentável, mas os enlutados estavam invisíveis, e fui de sala em sala. Nenhuma pessoa viva estava à vista, mas ouviam-se os mesmos sons tristes de aflição enquanto eu caminhava. Estava claro em todos os quartos. Todos os objetos eram familiares para mim. Mas onde estavam todas as pessoas que estavam afligidas, como se seus corações fossem partir? Fiquei intrigado e assustado. Qual poderia ser o significado de tudo isso? Determinado a encontrar a causa de um estado das coisas tão misteriosas e chocantes, continuei até chegar ao salão leste, onde entrei. Lá, eu encontrei com uma surpresa chocante. Perante mim havia um caixão sobre o qual repousava um corpo envolto em vestes fúnebres. Em torno dele haviam soldados parados que estavam atuando como guardas. E havia uma multidão de pessoas, algumas a olhar melancolicamente para o cadáver, cujo rosto estava coberto, outros chorando miseravelmente. Quem está morto na Casa Branca? Perguntei a um dos soldados. O presidente. Foi a sua resposta. Ele foi morto por um assassino. Então veio uma rajada forte de tristeza da multidão que me despertou do meu sonho. Um sonho bastante curioso, sem dúvida. Seria interessante saber se ele tentou evitar a situação, mas talvez o sonho não fosse muito preciso quanto às condições em que o assassinato foi passado. Ou talvez não o tivesse levado muito a sério. A verdade é que contou à sua esposa. Uma coisa que um dia li é que um sonho contado a uma quinta-feira, contado na sexta, realiza-se em 8 dias. Teria o presidente contado na sexta? Não se sabe. Bem, agora vou passar ao segundo artigo do famoso afundamento do Titanic em 1912. Ora, ouçam. Não é por acaso que o naufrágio do Titanic, uma das mais célebres tragédias do século XX, seja acompanhada de diversas histórias de pessoas que pressentiram a viagem sem volta do transatlântico. O empresário inglês Conan Middleton reservou passagens para ele e para a família. 10 dias antes do embarque, ele sonhou com um navio de quilha para o ar, rodeado por passageiros e bagagem a boiar. Para não assustar os parentes, ficou quieto. Mas o sonho repetiu-se na noite seguinte. Middleton resolveu adiar a passagem, pois a viagem não era urgente, e contou tudo a 3 amigos. Na fatídica noite de 14 de abril de 1912,
O Titanic embateu num iceberg que afundou-se no Atlântico Norte, matando 1.500 pessoas entre passageiros e tripulantes. Middleton relatou o caso para a Sociedade de Parapsicologia de Londres, acompanhado dos passaportes, das reservas e de uma carta com o testemunho assinado dos amigos. Dias depois, novos registros foram aparecendo. O marinheiro Colin MacDonald, por exemplo, recusou a função de subchefe de máquinas do Titanic por causa de um presságio do desastre. Em alguns casos foi por superstição, como os milionários Morgan e George Vanderbilt, que admitiram ter cancelado as passagens por medo de estar na viagem inaugural do navio. Noutros, faltavam detalhes que pudessem relacionar os sonhos e as premonições ao acidente do Titanic. Se o problema são os detalhes, a história do escritor inglês Morgan Robertson é de arrepiar. Em 1898, ele publicou um romance sobre o naufrágio de um grande navio que ocorria no mês de abril, após chocar-se com um iceberg no norte do Atlântico. Metade dos passageiros morria por falta de botes salva-vidas, tal e qual ocorreria como no Titanic. Mera coincidência ou terrível premonição, o livro chamava-se Futility of the Wreck of the Titan, Futilidade ou o Naufrágio de Titã, sem versão em português. Robertson não viaja no Titanic, logo não virou personagem da própria ficção. Já o jornalista inglês W.T. Stead não teve a mesma sorte. Até 1912 ele tinha publicado várias histórias, entre as quais o conto O Fantasma Branco do Desastre, a respeito de navios que afundavam no oceano e os passageiros morriam à deriva. Stead interessava-se pelo sobrenatural e visitou alguns médios, em busca de novas ideias fantásticas para os seus textos. Nesses contactos, 3 deles teriam avisado sobre o acidente do Titanic, com premonições como será perigoso viajar no mês de abril de 1912 ou você estará no meio de uma catástrofe na água. Mesmo assim, Stead embarcou na primeira e última travessia do Titanic e, como costumava narrar em seus livros, foi um dos que morreram no mar porque não havia botes suficientes para todos. Embora fossem escritores de ficção, Robertson e Stead teriam visto o futuro ou foram vítimas casuais da própria imaginação literária. Mais um artigo curioso que nos leva a refletir sobre o mistério dos sonhos. Da próxima vez que sonhar, já sabe, preste atenção, pois pode ser que descubra a chave do Euromilhões. E pronto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Desejo a todos uma boa noite, de preferência com bons sonhos, e até uma próxima emissão da Rádio Conspiracias. Rádio Conspiracias.